Bom, vamos iniciar aqui então a aula de número 7, ok? E dentro aqui dos conteúdos programáticos, vamos ver mecanismos de coesão textual e acentuação gráfica, tá? Emprego do sinal indicativo de crase, ele faz parte da regência, ok? Faz parte da regência. Então nós vamos ver mecanismos de coesão textual e acentuação gráfica. Primeira coisa, vamos ver o que são esses mecanismos de coesão textual, tá? Então vamos trabalhar coesão textual. Coesão textual é aquilo que liga, ok? É só pensar. Falou em coesão, você vai lembrar em alguma coisa que liga, tá? Esse ligar pode ser por meio de uma retomada ou por meio aí de uma sequência, certo? Sequência dando continuidade. Então vamos perceber que dentro da coesão textual nós temos praticamente dois tipos. Eu tenho coesão referencial, ok? E eu tenho coesão sequencial. Coesão referencial, coesão sequencial. Coesão referencial é aquele tipo de coesão que faz uma referência. O nome já fala, referencial, ele faz uma referência, ou seja, aqui é onde está a retomada. Tá certo? Então vão ser palavras, por exemplo, pronome, tá certo? Sinônimos. O que mais? Pronomes, sinônimos, substituição de outras palavras que sempre vão retomar uma palavra expressa no texto. Essa retomada pode vir antes ou pode vir depois, tá? Quando chegar nas questões, aí a gente vai detalhar mais isso aqui. Mas a princípio, eu quero que vocês entendam, guarda isso, que função coesão referencial é uma retomada. Então, o uso de pronomes, sinônimos. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, João fez a prova, certo? Depois eu falo, ele tirou boa nota. Perceba que quando eu falo assim, ele tirou boa nota, esse pronome ele está retomando João. Aqui eu tenho um caso clássico de coesão referencial, ok? Bom, se a coesão referencial é assim, como seria então a coesão sequencial? Sequencial da ideia de sequência, tá? A ideia de sequência. Então ela vai continuar o texto. O que a gente usa muito aqui na coesão sequencial são as conjunções. Ok? As conjunções. Então, quando eu falo de coesão sequencial, vocês vão lembrar de conjunções. E como é que as bancas cobram coesão sequencial referindo-se a conjunções? Qual é o significado? Significado, ok? Então, se eu tenho assim, João fez a prova, vírgula, mas não passou. Então você tem a conjunção mas ela não está retomando nada, mas ela está dando sequência no texto, e esse mas tem um sentido, um significado de oposição. Oposição, ok? Então coesão textual basicamente é isso aí, é só uma pincelada daquilo que a gente vai ver detalhadamente a partir de cada questão, tá bom? E quando eu falo então de acentuação,
acentuação gráfica. Acentuação gráfica. As questões, normalmente, elas já vêm, então, com os acentos, tá? Com os acentos. E para a gente diferenciar, pensa assim comigo. Vamos lembrar daquelas regrazinhas. Nós temos as palavras monossílabas tônicas. Monossílabas tônicas é quando eu tenho apenas uma sílaba. E essas palavras são acentuadas. Então, por exemplo, lá, fé, má, tá certo? Só, nó. Então perceba que todas recebem acento e todas são monossílaba tônica, tá? Então a regra aqui é porque são monossílabas. Depois nós temos as oxítonas, tá certo? Oxítonas é quando você tem acentuação, se tiver acentuação, né? A sílaba tônica é a última, mas em se tratando de acentuação, o acento vai estar na última sílaba, né? Oxítona, última. Então você tem aqui, ó, café, você tem giló, você tem vatapá. Então perceba que todas as acentuações, todas as palavras, as acentuações estão na última sílaba. Então, se eu fosse fazer aqui uma regra de separação silábica, café, giló, vatapá. Então sempre de trás para frente. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Então, para ser oxítona, a acentuação tem que estar aqui na última sílaba, ok? Já as paroxítonas, paroxítonas, elas recebem acento na penúltima sílaba, ok? Então, por exemplo, caráter, que mais? Amável, aquela cor que a gente conhece, caqui, ok? Táxi. Então todas são acentuadas na penúltima. Lembre, sempre de trás para frente. Então vamos separar. Ó. Caráter, amável, caqui, táxi. Então você tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Então todas estão acentuadas na segunda, de trás para frente. Então aqui a regra é porque são paroxítonas. E temos as proparoxítonas. Temos as proparoxítonas. Proparoxítonas são as sílabas, as acentuações que estão na antepenúltima, ou seja, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Aí a regrazinha aqui, todas proparoxítonas são acentuadas, todas. Então você tem aí pássaro, física, crítica, ok? Se a gente for fazer a contabilidade aqui, fica assim, ó, pássaro, física, crítica. Você tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Todas são proparoxítona. Agora, muito cuidado, porque existe uma outra regrazinha, eu até vou colocar em laranjinha aqui, que é a regra do hiato, tá? Porque o hiato ele pode estar no último, penúltimo ou antepenúltimo, tá?
Mas como funciona então a regrazinha do hiato? A regra do hiato funciona assim. Toda vez que você tiver um I ou um U sozinhos, ou acompanhado de S, numa sílaba, sozinhos numa sílaba, ou acompanhado de S, a regra aqui vai ser hiato. Então, duas palavras famosas, você tem saúde e você tem saída, tá? Saúde e saída. Deixa eu colocar, por exemplo, a palavra Piauí, tá bem? Ok? Então, se a gente for olhar aqui, se a gente for fazer a separação silábica, saúde, saída. Então, você tem 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Perceba que tanto na saúde como na saída, a sílaba tônica está aqui na segunda, mas a regra não é porque são paroxítonas, é porque são hiatos. Como é que eu sei que o U está sozinho e o I está sozinho também? Já na palavra Piauí, eu tenho Pi-au-i. Aqui a regra não é porque é uma oxítona, mas sim porque é um hiato. O I está sozinho. Tá? Agora, se eu escrever essa palavra aqui, ó, faísca, e eu escrevo juiz. Por que faísca recebe acento e juiz não? Se a gente for separar faísca, fica faísca. 1, 1, 2, 3. Perceba que o I está acompanhado de S. Então eu tenho a regra de ato, acentua. Agora juiz, juiz. Eu tenho 1 e tenho 2. Perceba que o I está sendo acompanhado por um Z. Aí não leva acento agudo, tá? Porque só pode ser acentuado com a companhia do S. Ok? As questões a gente vai ver isso aqui com mais detalhamento. Bora lá para as questões? Questão 1. Diz o seguinte: assinale a frase em que o verbo sublinhado tem valor de elemento coesivo referencial. Eu esqueci de sublinhar, mas eu vou sublinhar os verbos. Então, na letra A é o verbo fazer. Na alternativa B, o verbo é atrasar. Na alternativa C, é comprar. Na alternativa D, é ficaram, do verbo ficar. E a alternativa E é redige, do verbo redigir. Então está dizendo o seguinte: assinala a frase em que o verbo sublinhado tem valor de elemento coesivo referencial. Então o verbo vai ter que trazer a ideia de que ele está fazendo uma retomada de alguma coisa dita anteriormente. Vamos dar uma olhadinha na A. O jogador mostrou dedicação, mas seu colega não fez o mesmo. Perceba que esse verbo fazer aqui, ele está retomando a informação anterior. Ó, o jogador mostrou dedicação. O seu colega não fez. Não fez o quê? Essa dedicação, tá? Ele não demonstrou essa dedicação. Então o verbo fazer está retomando. Aparentemente, a letra A vai ser o nosso gabarito, mas vamos olhar as outras para ter certeza. Letra B, todos construíram suas casas rapidamente, mas outros atrasaram na tarefa. O verbo atrasar não está retomando construir casas rapidamente. Está falando que eles atrasaram na tarefa, ok? Atrasaram na tarefa. Letra C, o turista escreveu uma carta aos parentes, enquanto seu colega comprava presentes. Então esse comprar está se relacionando com o que está na frente dele, né? Ele comprava presentes. Os turistas escreveu uma carta, não está retomando carta. Letra D, todos viajaram ao mesmo tempo, mas alguns ficaram presos. Então esse ficar não está retomando viajar, não está retomando ao mesmo tempo. Só está dizendo que eles ficaram. Então não é. E a letra E, eu componho música e ele redige. Então, ó, eu tenho pelo menos dois sujeitos aqui, né? Esse redige, está falando que redige as letras. Ele não está redigindo a música, mas sim as letras. Então, por isso, gabarito A, aqui é uma coesão referencial. Tá? Referencial, faz referência a algo que já foi mencionado anteriormente. Questão 2. Em todas as frases abaixo, o autor procurou meios de não repetir a mesma palavra sublinhada, de forma idêntica. Assinale a opção que mostra a frase em que o processo utilizado para isso foi identificado corretamente. Então, ele não quis repetir. Então, aqui também é uma coesão
referencial. Então o que ele faz? Ele vai fazer uma substituição, ele vai usar uma outra palavra, um outro termo para substituir, para não repetir a palavra que está sublinhada. Aí vamos ver se a explicação está correta, tá? A letra A diz o seguinte: não observe o comportamento de um homem com a mulher que ele ama. Em vez disso, observe como ele, aqui ele está se referindo ao homem, né, comporta com a mulher que deixou. A gente, ele se comporta, né, mas ele está se referindo ao homem, só que a gente quer o comportamento que está sublinhado. Então, se comporta. Então, está retomando aqui. Ó, comportamento é um substantivo, se comporta é um verbo. Aí diz o seguinte: substituição do nome por uma oração, não necessariamente uma oração, mas um verbo, tá? Um verbo. A oração seria a oração toda. Tudo bem? Então não é. A letra B, entre dois males, não escolha nenhum. Entre duas bênçãos, escolha duas. Tá? Aqui está dizendo que houve uma substituição por elipse. O que é elipse? Elipse é uma palavra escondida. Ó, e essa palavra escondida ela é de fácil identificação, só que ela não foi mencionada. Então, elipse, ela está escondida e não foi mencionada. Por que eu falo isso? Porque existe o zeugma. O zeugma também. A palavra, né, quando a gente fala de zeugma, é um recurso em que a palavra também está escondida. Quando eu falo escondida, é que ela não aparece no texto. Só que diferentemente da elipse, o zeugma, ele já foi mencionado, certo? Já foi mencionado. Então, se a gente olhar aqui, ó, bênção, escolha duas bênçãos. Então, aqui seria um zeugma, não elipse. Então, por isso que está errado também. Mas, perceba, a gente tem que, né, ter esse conhecimento para conseguir responder uma questão dessa. Letra C, não haverá paz no mundo se ela não existe. Se ela quem? A paz. Então, paz está sendo substituída por um pronome. Não existir entre as religiões. Substituição por pronome pessoal. Ele é pronome pessoal, gabarito C. Aqui foi fácil. A letra D, diz que o voador é objeto que ninguém identifica, mas todo mundo fotografa. Aí está falando que foi substituído por um pronome relativo. Não por quê? Ó, pensa comigo. O disco voador é um objeto que ninguém identifica, mas que todo mundo fotografa. Ou seja, o que nesse caso aqui é um pronome relativo. Se você não lembra o que é pronome relativo, veja nas aulas anteriores que eu falo, né, sobre esse pronome relativo aqui. Então percebe que mas que. Então está faltando esse pronome relativo aqui. Então não é. A letra E, o paraíso é o lugar onde eu estou. Está dizendo que é uma substituição por advérbio. Esse onde retoma lugar, só que onde também é um pronome relativo. Tá bom? Pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Você tem o que, qual, onde, quem, quanto, ok? São os pronomes relativos, alguns. Questão 3. Assinale a opção em que o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada. Então, o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os deputados estudam agora um projeto de lei que impediria o governo de acumular déficits. Esse projeto de lei, então está retomando aqui, ó, foi apresentado por políticos que querem limitar as despesas. Retomada por repetição do mesmo termo com sentido diferente. Repetição do mesmo termo? Sim, mas sentido diferente? Não, o sentido é o mesmo, projeto de lei. Ok? Não muda, então não é a letra A. A B, quando desci do barco, o chalé dos pescadores se impôs imediatamente aos meus olhos. A varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. A varanda de onde? Desse chalé. Aí estava dizendo, retomada por um termo
representante de uma parte. Uma coisa que eu costumo fazer, né, eu quero passar para vocês, é quando tem uma questão assim de lógica, de eu interpretar, compreender, eu costumo fazer desenhos. Então está falando de um chalé. Então vamos imaginar um chalé aqui, certo? Os pescadores. Está dizendo que esse chalé tem uma varandinha. Então aqui tem um chalé e esse chalé tem uma varandinha aqui. Tá certo? Aí está dizendo que é retomada por um termo representante de uma parte. Ora, a varanda, ela é uma parte do chalé. Então está representando. Imagina que o cara quando desceu ele foi pro chalé, uma casa, né, lá. Depois a varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. Então ele está falando do chalé, só que um pedaço do chalé. Retomado por um termo representante de uma parte. Ok, alternativa B. Tá? Uma olhadinha na alternativa C. Várias pessoas não hesitam em percorrer longas distâncias para passar suas férias à beira-mar. Essa paisagem, que paisagem? Beira-mar. Lhe assegura uma tranquilidade total. Aí está dizendo que é retomado por qualificação. O que é qualificação? Qualificação é a mesma coisa que qualidade. Ok? Como é que eu identifico uma qualidade, uma qualificação? Quando essa palavra que está qualificando alguma coisa é uma palavra opinativa. Como assim opinativa? Tudo aquilo que eu posso opinar sobre. Ou seja, é a minha opinião. Então, por exemplo, bonito, feio, interessante. Perceba que esses tipos de palavras são palavras qualitativas. Por quê? Eu falo assim, a moça é bonita. É uma qualidade que eu estou atribuindo. Mas alguém pode chegar e falar, não, ela é feia. Então perceba que é uma opinião. Tá? Isso é qualificação. Só que paisagem não está qualificando beira-mar. Tudo bem? Por isso que não é. A letra D. No fim do dia, as nuvens tinham invadido todo o céu e se mostravam ameaçadoras. Essa ameaça está falando sobre aí a ideia das nuvens, né? Aí está falando repetição de termo idêntico, ameaça, ameaçadoras, não tem nada a ver. Termo idêntico também não. E a letra E. No alpinismo, os iniciantes temem frequentemente as fendas e as plataformas instáveis. É preciso dizer que certas fendas, fendas, são bastante impressionantes. É retomado por uma especificação? Não. Primeiro que certas fendas é um pronome indefinido, então está indefinindo as fendas, então não está especificando nada. Tudo bem? O nosso gabarito mesmo é a alternativa B. Questão 4, bora lá. Caso vocês achem que estou muito rápido, pode dar uma pausa, né? Aí você anota. Esse material vai ficar disponível para vocês também. Anota. Depois você volta o vídeo, tá? Se quiser tirar um print de alguma coisa, fica à vontade aí. Questão 4, né? Os elementos de coesão estão destacados em todas as frases a seguir. Assinale o conector que tem seu valor semântico corretamente identificado. Então aqui estamos falando de coesão sequencial. Na sequência, lembra que eu falei para vocês o sentido semântico das conjunções? Então você tem conforme na alternativa A, você tem por conseguinte na alternativa B, você tem exceto na alternativa C, imediatamente na alternativa D, que nesse caso aqui é um advérbio, né? E possivelmente, que também é advérbio na alternativa E. O que a gente faz? Não precisa ler nem todo o texto. Vamos ver as conjunções. Aqui você precisa ter um conhecimento das conjunções. Mas diz o seguinte, a letra A, conforme, aí diz o seguinte, que é uma ideia de semelhança. Não, conforme não é semelhante. Conforme é conformidade. Conformidade. Ok? Letra B, por conseguinte, é uma explicação. Por conseguinte, não. Por conseguinte, aí é uma consequência, tá? Não é uma explicação. A letra C, exceto, é uma ressalva? Exceto é uma ressalva, tá? Você está falando aqui, ó, todos os atletas participaram da competição, exceto, ou seja, uma ressalva, né? Os que já tinham sido eliminados. Então percebe que coesão sequencial é mais fácil do que coesão referencial.
A D, imediatamente a duração de tempo. É tempo, mas é uma duração? Não, é imediatamente. Não tem duração. Letra E, possivelmente é uma afirmação? Não, possivelmente é uma possibilidade. Por isso, a alternativa C. Questão 5. Assinale a frase em que o termo sublinhado estabelece coesão com o termo futuro e não com o termo anterior. Aqui é coesão referencial, só que nós temos aí dois tipos. Você tem referencial anafórico e referencial catafórico. Anafórico antes, catafórico depois, tá? Então você pode fazer referência a um termo que já foi mencionado, seria o anafórico, ou fazer referência a um termo que ainda será mencionado como catafórico. Na questão aí, está pedindo o catafórico, tá bom? Alternativa A diz o seguinte: os homens são tão bons quanto o seu desenvolvimento. Esse seu desenvolvimento, aparentemente parece que está retomando desenvolvimento. Não, mas é só perguntar para esse pronome possessivo. O desenvolvimento é de quem? Dos homens. Então está retomando. Toda vez que eu tiver um pronome possessivo, seu, sua, meu, minha, nossa, vossa, suas, você pergunta de quem é. Aí a resposta vai ser o referencial. Letra B, você precisará ter a coragem de viver a vida. Se você encontrar um meio de vida de que goste. Esse de que goste. Perceba aí que de que goste está retomando o quê? Está retomando a vida, né? Eu gosto do quê? Eu gosto da vida. Tá certo? Então está retomando vida. Primeiro que isso aqui é um pronome relativo. Pronome relativo sempre retoma um termo anterior. Tá certo? Vamos lá. Letra C. É melhor deixar um elefante ir embora quando você o tem. Esse o se refere a quem? Se refere a elefante. Esse o, ele é um pronome oblíquo. E todo pronome oblíquo, ele retoma um termo anterior. Tá bom? Letra D. O gênero humano ama a quem o ama. Esse quem foi retomado? Esse quem se refere a humano? Não. Esse quem se refere a alguém aqui que está sendo amado. O gênero humano ama a quem o ama. Então esse quem é alguém no futuro que a gente não sabe. Alternativa B. Letra E. Nunca encontrei um só homem com o qual, esse qual já é um PR, pronome relativo, então eu já sei que ele está retomando homem. Beleza? Questão 6. Questão 6 agora é tratando de acentuação. Eu posso escrever errado. Acentuação. Ok? Acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Diz o seguinte: assinale a opção que mostra uma acentuação gráfica incorreta. Quando tiver incorreta, alguma coisa assim na sua prova, você escreve bem grande assim, ó. Errada. Você já sabe que é a alternativa errada que você quer, tá? Ou seja, que está inadequado, que está errado. Vamos lá, aqui está fácil. Água, está assinalado a acentuação gráfica correta? Está correto. Paciência, correto. Caráter, correto. Mártir, correto. Benção, correto. Órgão, correto. Inteligente, não, inteligência, inteligência tem acento. Inteligente não tem acento. Alternativa D, se eu quero, estou procurando a errada, tá aqui. Possível, tá certo? Possível, tá certo. Lâmpada, correto? Próprio, correto. Questãozinha mamão com açúcar, né? Questão 7. Considere os seguintes grupos de palavras. Beleza, tá aqui. Em relação às regras de acentuação gráfica, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Letra A. No primeiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. O que a gente faz? Vamos lá. Vamos fazer a separação silábica. Científico. Então você tem 1, 2, 3. Aqui é uma proparoxítona. Exército. Exército.
Então, exército. 1, 2, 3. Proparoxítona. Revólver. Revolver. 1, 2. Aqui é uma paroxítona. Então, aqui é diferente das demais. Então, a A não é. Letra B, no segundo grupo, as três palavras são proparoxítona. Vamos ver. Heroína. Já não é, né? Esse I está sozinho. Heroína. Aqui já é uma regra de hiato. Está dizendo que são paroxítonas, já nem vou olhar mais. Letra C. No terceiro grupo, no terceiro grupo, há uma palavra com acento diferencial. Professor, o que é acento diferencial? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, que eu esqueci de colocar lá. Acento diferencial. A palavra diferencial é para traz ideia de diferente, né? Então o que acontece? Você sempre vai ter uma palavra escrita igual. Então você tem aqui, ó, tem, ele tem, eles têm. Perceba que tanto no singular quanto no plural você tem a palavra tem. Você tem a palavra tem escrito corretamente. Então o que a gente faz? A gente coloca um acento diferencial para diferenciar. Então aqui a gente coloca assim, ó, eles têm, o acento circunflexo, tá? Para diferenciar. Da mesma coisa, a palavra vem. Se estiver no plural, vem, ok? Outras palavras. Você tem essa palavra aqui, ó. A grafia é a mesma. Então fica pode e pode. Você tem essa palavra. Por. Uma vai ser conjunção, ou melhor, preposição, e a outra vai ser verbo. Então aqui for verbo você coloca o acento, só para diferenciar, tá bom? Por, pode. Então eu já dei aqui para vocês uma ideia, né? Que eu já estou vendo aqui na 3. Está dizendo o seguinte, no terceiro grupo há uma palavra com acento diferencial. Ó, por, tem uma palavra com acento diferencial. Paraná, aqui é uma oxítona. Jacaré é uma oxítona. No terceiro grupo há uma palavra, sim. Vamos deixar aqui em stand-by. Vamos olhar as outras. No segundo grupo, há duas palavras acentuadas por conterem hiatos. No segundo grupo, heroína e hiato. Ânimo é hiato? Não. É só o I ou o U, certo? Aqui é o A. Jornalístico. Jornalístico. Perceba que o I ele não está sozinho ou só acompanhado com S. Eu tenho um L ali também, então não é. Nesse caso é uma proparoxítona. E a letra E, no terceiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra, nós vimos que não, né? Você tem aqui uma oxítona, só que o por é acento diferencial. Então por isso que ficamos com a alternativa C. Você tem a questão 8 agora. Em alguns vocábulos, o acento tônico pode ter valor distintivo, ou seja, mostra duas palavras diferentes. Assinale a opção em que isso não ocorre. Então, errada. O que é isso? Valor tônico, valor distinto. Vamos olhar as questões e eu vou explicar para vocês. Vamos começar pela alternativa aí. Você tem a palavra público. Se você retirar o acento, fica público. A palavra público existe? Existe, vem do verbo publicar. D. Crédito. Tem a palavra acredito? Sim, do verbo creditar, dar crédito. História. Existe a palavra historia? Sim, do verbo historiar. Dúvida. Existe dúvida? Sim, do verbo duvidar. Périto. Perito existe, mas périto? Existe algum verbo peritar? Não. Alternativa A. Entenderam? Então, quando eu retiro aqui, e pode cair uma questão dessa, com as acentuações tiradas, sempre vai recorrer a um verbo. Então, duvidar, historiar, acreditar e publicar. Ok? Entenderam? Questão 9. Algumas vezes ocorrem duas palavras idênticas na grafia, mas diferentes na acentuação. É a mesma coisa, né? Da questão 8.
Vamos lá. Assinale a frase cuja palavra sublinhada mostra outra acentuação, mas com o mesmo significado. Tá, vamos dar uma olhadinha. Letra A. O hábito é o grande guia da vida humana. Aí se eu tirar A, fica habito. Habita é do verbo habitar. Tem o mesmo significado? Não. Letra B. Ninguém ousa dizer... Vamos nem ler, né? Vamos só ler as palavras destacadas. Dominó. Certo? Se eu tirar o acento, fica domino. Dominó é um jogo. Domina é do verbo dominar. Também não. Não é o mesmo significado. Letra C. Contrário. Então, se eu tirar o acento, fica contrario. Contrario do verbo contrariar. Mesmo significado? Não. Silêncio. Aí você tem silencio. Silencio. Silêncio, silencio. É a mesma coisa? Não é. Cuidado. Ah, professor, mas tudo dá ideia de silêncio, tá? Mas esse silêncio aqui, ele é um substantivo, né? O silêncio. Aqui é silencio do verbo silenciar. Então muda. Tá? Cuidado. Agora, hieróglifos. E se eu tirar o acento, fica hieroglifos. É o mesmo significado? É a mesma coisa. Ou seja, eu tenho duas maneiras de escrever essa palavra. A alternativa é porque o significado não muda. Tá? É isso que a gente tem que entender. Não muda. É igual a palavra projétil e projetil. É a mesma coisa. Tá bom? E a questão 10 e última aí, só para a gente terminar. Assinale a opção que mostra vocábulos que são acentuados em função da mesma regra de acentuação. Gráfica. Letra A. Público. Público. 1, 2, 3. Aqui é uma proparoxítona. Política. Política. 1, 2, 3. Também uma proparoxítona. Mesma regra. Alternativa A. Vamos eliminar as outras. Polícia. 1, 2. Paroxítona. Será. 1. Oxítona. Além. 1. Oxítona. Réus. Monossílaba. Monossílaba. A. Esse A não é monossílaba. Por quê, professor? Porque esse A está com acento para cá. E esse A com acento para cá, ele não é sílaba tônica. Ele é a famosa crase. Tá? Por isso, a alternativa A. E assim a gente encerra a 7ª aula, ficando então só apenas com a 8ª aula e depois a gente parte para a redação, tá bom? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!